Muito bem. O React, ele utiliza uma estrutura de Virtual DOM, tá? E o que é esse Virtual DOM? Ele gera em memória uma component tree, uma árvore de componentes que mimetiza a DOM, né? A DOM, que é a árvore de elementos lá de uma página HTML, que é cada nodo que pega com pai e filhos, toda aquela hierarquia. O React mimetiza toda essa estrutura de componentes dentro da sua memória, dentro da sua gestão da tela, tá? E ele faz, a gente vai chegar no detalhe, mas o fato é que ele replica todas as mudanças nessa component tree aqui para o DOM tree de uma forma muito eficiente, usando princípios desse one-way binding para garantir que a gente sempre consegue jogar para DOM o que tem de mais atual de acordo com o estado da aplicação, tá? O nome desse component tree que a gente fala é o Virtual DOM. Beleza? O que a gente usa para programar no React? Para a gente criar nossas telas. Vocês lembram que eu falei que a gente não tem MVC, não tem um padrão de projeto tão reforçado para essa construção? Então, o que o React ele nos prega como boa prática é o seguinte, cara, pega o teu componente já tem a lógica e já tem o que vai ser o markup, tá? O markup já é parte do código, tá certo? Então, eles criaram uma ferramenta chamada JSX, tá? E aí vocês podem ver como é a declaração desse documento. É bem estranho, né? Porque não é nem string e não é nem HTML. É um JavaScript misturado com XML, tá? Ele entende que você consegue atribuir a elementos JavaScript tags num formato HTML, assim, com XHTML, né? Para que a gente possa criar essa estrutura de tags bem tranquilamente, de uma forma visualmente fácil da gente entender o que vai ser replicado no código. A intenção do JSX é facilitar a visualização do programador do que vai ser renderizado nos componentes. Tá? Então, cada componente, que isso aqui, esse Hello World aqui, cada componente é uma tag XML que começa e fecha. Você pode usar aquele esquema de tag de fechamento simples também. Vamos supor que fosse um image. Ia ter img, blá, 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 barra fecha tag. Tá? Então, é um elemento XML válido que a gente coloca ali. E cada um desses caras chama de componente. Esse componente pode ter componentes filhos, né? Cada filho vai criando mais filhos, como é dentro de um XML normal. E cada um deles é responsável pelo seu próprio ciclo de renderização e atualização de estado. Cada componente é totalmente modular. Então, você tem componente dentro de componente, e você vai tendo que esses componentes vão se comunicando e vão formando uma estrutura de árvore que vai virar o DOM lá na frente, tá? Então, durante o render do componente é gerado um DOM intermediário. Então, tem o JSX, cada componente é responsável pela sua renderização, então lá dentro pensa que eles têm um método render. Esse método render é responsável por gerar um DOM intermediário, é uma estrutura intermediária ainda em Reactase, tá? Né? E esse DOM intermediário, que é uma representação JavaScript, é posteriormente gerado no formato de um DOM real, vamos dizer assim, ainda não é aplicado, e ele é feito um diff, como aquele diff do Git que a gente faz, é feito um diff com o DOM real, e somente a diferença é aplicada ao DOM real. Então, a gente não tem como em outros frameworks mais antigos de jQuery, que ele varria todo o DOM, ele repopulava. Né? Aqui não, aqui o motor do React ele é inteligente o suficiente para aplicar somente a mudança dentro do nodo. Então, se eu tivesse uma função React que, em vez de Hello World, falasse Hello, galera, ele ia trocar apenas o Hello. Ele não ia mexer nem no H1, tá? E nem em nenhum outro lugar. Ele ia trocar somente o conteúdo de forma dinâmica, tá? Então, a última linha ali diz que é isso, que exatamente a diferença entre os dois é aplicada e é jogada para dentro do DOM real. Tá? E a gente consegue ter, então, atualizações muito rápidas na interface do usuário, porque a gente está mudando incrementalmente esse DOM, de acordo com as mudanças do que acontece no nosso estado da aplicação. Tá? E aí agora eu vou explicar um pouquinho como essa mágica funciona. Tá? Vai ficar um pouco mais claro. Então, o que o JSX, como é que o JSX vira JavaScript? Porque o HTML, o browser ainda entende só JavaScript regular. E muitos deles ainda só entendem o ECMA 5. Tá certo? Então,
a gente precisa primeiro de um compilador, um transpilador, enfim, né? Então o Babel, que é a ferramenta que vem já incorporada, né, numa instalação padrão do React, ele é compilado desse formato aqui em cima do Element H1, blá, 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 que é um formato JSX. Ele é compilado em um elemento JavaScript. O scroll do mouse muda, tá, gente? Desculpem a troca de slides. O H1 ali, Element, é compilado para um objeto JavaScript criado pela função react.createElement. Vocês podem ver ali que essa representação pega cada uma das posições ali desse XML, né? O nome da tag, o atributo, o conteúdo, e ele cria num formato desse createElement, beleza? E depois, na hora de fazer, esse é o DOM intermediário que ele cria do React. Depois, na hora que ele vai jogar na tela, como é que ele faz? Ele tem uma função JavaScript padrão que é pregada na tela, daqui a pouco a gente vai mostrar, que pega e dá um render nesse elemento em cima de um JavaScript vanilla ali, ó, document.getElementById. Essa aí só quem tem acima de 35 lembra como é que usa essa função, né? Vocês lembram que tinha o getElementsByTagName também, para você pegar os checkbox? É assim que a gente programava no passado, né? Então, o JSX ele acaba criando um JavaScript intermediário que é aplicado depois pelo próprio motor do React dentro da página como um JavaScript padrão e toda a marcha acontece por trás dos panos ali, tá? Uma coisa importante é que a biblioteca React DOM, que é um pedaço importante do React, ele já contém todas as tags JSX que mimetizam os elementos HTML padrão. Então a gente está vendo ali H1, você vai ter o IMG, você vai ter o A, você vai ter o input, você vai ter todos eles, mas não se iludam que não é um HTML, é um componente React padrão que mimetiza, que vai ser convertido depois para um elemento do mesmo nome lá no HTML5. E por que eles têm isso? Para garantir que o JSX vai ter, que os componentes JSX vão ter as mesmas capacidades técnicas, né, como as propriedades que a gente já vai ver, que qualquer outro componente React a gente criar. Obviamente, por se tratar de um XML, é uma linguagem extensível, né? O X do XML quer dizer que é uma linguagem de markup extensível. Então, a gente pode criar os nossos próprios componentes. Deve criar nossos próprios componentes. Tá? A única regra que a gente tem que seguir para criar nossos componentes, além de seguir, obviamente, a sintaxe, é que o nosso componente tem que ter a primeira letra maiúscula. Tá? O render do React entende que o nosso componente o nosso componente é custom quando a primeira letra é maiúscula. Como eu botei no exemplo ali embaixo, meu header, né? Se eu colocasse meu header com M minúsculo, ele não ia transformar esse componente, porque ele ia achar que era um componente padrão HTML e ia pregar exatamente esse markup lá na página HTML, porque ele não ia fazer a transformação.